amigos, vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre limites que vai para o infinito, tá bom? Vamos lá, vamos ao trabalho. Vamos agora ao cálculo de limites no caso geral, ok? Então vamos considerar o caso em que tanto x como f de x cresce ou decresce indefinidamente. Neste caso, a gente vai denotar por o limite da f de x quando x tende a menos infinito. Isso pode ser menos infinito, ou o limite da f de x quando x tende a menos infinito pode ser mais infinito, ou o limite quando x tende a mais infinito da f de x pode ser menos infinito, bem como o limite da f de x quando x tende a mais infinito pode ser mais infinito. Temos essas possibilidades. Exemplo 1. O limite de x ao quadrado menos 1 quando x vai para mais infinito, observem que, se x cresce indefinidamente, x ao quadrado vai crescer mais rápido ainda. Menos 1, é claro que isso vai ser mais infinito. Ok? Então, temos um exemplo aqui onde, se x vai para mais infinito, esse limite também vai para o infinito. Já no exemplo 2, vamos considerar agora esse limite, quando x tende a mais infinito, de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Se x cresce indefinidamente, a gente já viu que isso vai para mais infinito, e no denominador, se x vai para mais infinito, é claro que se você tirar 1, isso não vai alterar muita coisa. Ou seja, se x vai para infinito, o denominador também vai para o infinito. E aí, temos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E aí, a gente não pode aplicar diretamente as propriedades. A gente vai ter que manipular essa expressão. Então, o limite, no primeiro momento, de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 é infinito sobre infinito. Logo, vamos ter que manipular a expressão para saber qual de fato é esse limite. Eu escrevi isso aqui nesse slide para vocês lembrarem que, quando chegarem a uma indeterminação, precisa manipular a expressão. Ok? Vamos lá. Sabemos que x ao quadrado menos 1 é igual a x mais 1, que multiplica x menos 1. O denominador a gente repete. E agora, x cresce indefinidamente. Se x cresce indefinidamente, x menos 1 é diferente de zero. Dessa forma, a gente pode simplificar. E simplificando, vai sobrar apenas o x mais 1. Ou seja, o limite, quando x tende a infinito, de x mais 1. E quando x tende a infinito, é claro que esse limite aqui vai para mais infinito. Então, vamos para mais um exemplo, no caso aqui o exemplo 3, e aqui eu tenho o limite de 2x ao quadrado mais x menos 1. É claro que se x vai para o infinito, o numerador vai para o infinito, sem problema nenhum. Agora, o denominador a gente precisa tomar um cuidado, porque quando x tende a infinito, eu tenho aqui 3x ao quadrado, isso vai para o infinito, menos 2x. Só que quando x vai para o infinito, o 2x também vai para o infinito. Assim, eu tenho no denominador infinito menos infinito. E aí a gente precisa tomar cuidado com essa situação, ok? Entretanto, a gente está utilizando a definição intuitiva de limite, e aí é válido você imaginar que 3x ao quadrado vai para o infinito, e o 2x também vai para o infinito. Só que o x ao quadrado ele vai mais rápido para o infinito do que o 2x. Então, essa diferença aqui, ela acaba crescendo indefinidamente. Ok? É interessante você pegar algumas situações, tipo, se x for 1, quanto é que vai dar o denominador? Se x for 5, quanto é que vai dar o denominador? Se x for 10, quanto é que vai dar o denominador? Que aí você se convence de fato que esse denominador vai para o infinito. Ok?
Então, precisamos manipular essa expressão, porque temos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, eu vou considerar aqui o x ao quadrado, porque é o termo que tem o maior expoente. E vou pegar esse termo e vou colocá-lo em evidência. Quando eu faço isso, aqui eu tenho 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado, vai sobrar o 2. Aqui eu tenho x dividido por x ao quadrado, vai dar 1 sobre x. O menos com mais vai dar menos. E 1 dividido por x ao quadrado dá 1 sobre x ao quadrado. Ok? Mesmo raciocínio usando no denominador, ao colocar o x ao quadrado em evidência, a gente vai encontrar o 3 menos x sobre 2. Observe que se vocês distribuírem aqui, vocês vão encontrar o 2x ao quadrado mais x mais 1. Mesma forma com o denominador. Tá bom? Agora, observe que por favor, desconsidere esse sinalzinho aqui, ele apareceu e não era bem isso que eu queria. Observe que o x vai para mais infinito, logo o x é diferente de zero. Então, a gente pode simplificar o x ao quadrado. Quando a gente faz isso, sobra apenas o 2 mais 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado, dividido por 3 menos 2 sobre x. E aí, se o x vai para infinito, o 1 sobre x vai para zero, o 1 sobre x ao quadrado também vai para zero, bem como o 2 sobre x vai para zero, sobrando apenas o 2/3. E aí tínhamos um limite que dava infinito sobre infinito. Após a manipulação, encontramos a solução que é 2/3. Ok? Vamos para o nosso quarto exemplo, que é calcular o limite quando x tende a mais infinito, de x ao quadrado mais x mais 2, que claramente vai para o infinito, e no denominador x² mais 5x ao quadrado, que também vai para o infinito. Então, temos mais uma situação de infinito sobre infinito, e a gente já sabe que a gente precisa manipular. Agora, eu tenho aqui o x², ou seja, o 3 é o maior expoente. Então, eu vou considerar o x² e colocá-lo em evidência, mesmo não tendo o x² aqui no numerador. Tá bom? Então, colocando o x², x ao quadrado dividido por x² vai dar 1 sobre x. X dividido por x² vai dar 1 sobre x ao quadrado. E 2 dividido por x² dá 2 sobre x². É só distribuir que vocês encontram isso aqui. E o denominador, também colocando o x², vamos encontrar 1 mais 5 sobre x. X tende a infinito, logo x é diferente de zero, então a gente pode simplificar. Fazendo isso, a gente vai encontrar apenas 1 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado, mais 2 sobre x², dividido por 1 mais 5 sobre x. E, novamente, x tendendo a infinito, isso 1 sobre x como 1 sobre x ao quadrado, como 2 sobre x² e 5 sobre x, tudo isso vai para zero. Logo, vai sobrar, o numerador ficou 0 e o denominador ficou 1. 0 sobre 1, que a gente sabe que é 0. Certo? Agora, consideração. Isso aqui é um resumo que eu fiz. No primeiro caso, observe que eu tinha x² menos 1 sobre x menos 1. Observe que, nesse caso, o expoente do numerador é maior que do denominador. Quando isso acontecer e você estiver trabalhando com o quociente de funções polinomiais, esse limite ele vai ou para mais infinito ou para menos infinito. Tá bom? Se o expoente de maior grau for igual tanto no numerador quanto no denominador,
você vai ter como solução apenas os coeficientes. Observe que no numerador, o coeficiente do termo de maior grau, que no caso aqui é o 2, o coeficiente é 2, e no denominador o quociente é 3, tá bom? É claro que se você tivesse x à oitava aqui e x à oitava aqui, o resultado também seria 2/3. E por fim, aqui nós temos que o termo de maior grau está no denominador. Quando isso acontecer, esse limite vai ser 0. Não esqueçam dessa informação, por favor. Ok? Então, até uma próxima aula e bons estudos.